O nome Isaque significa ele ri. E de fato, sua vida começa envolta nesse riso de Sara menos, uma risada de quem não sabia mais sonhar, mas foi surpreendida pela fidelidade divina. Porém, a história do menino prometido não seria simples. Desde os primeiros anos, Isaque foi alvo de tensões. Ismael, filho de Abraão com Agar, olhava para o pequeno com ironia e desprezo. Duas linhagens, dois destinos, duas sementes que não poderiam crescer lado a lado. E Deus disse a Abraão: despede Agar e seu filho. Um pedido que rasgou o coração de um pai, mas reafirmou. A promessa estava com Isaque. Ele era o escolhido, o canal por onde as nações seriam abençoadas. Ainda pequeno, Isaque testemunha um ato que marcaria sua alma para sempre. Seu próprio pai, Abraão, ouvindo a voz de Deus, caminha com ele até o Monte Moriá, carregando lenha, mas sem um cordeiro. A pergunta de Isaque ecoa até hoje: Pai, onde está o cordeiro para o holocausto? O silêncio entre pai e filho naquele trajeto até o Monte Moriá não era apenas ausência de palavras. Era um campo sagrado onde a fé era provada. Abraão, com mãos calejadas e coração inquieto, amava aquele filho mais do que a própria vida. Isaque, mesmo jovem, sentia o peso de algo profundo acontecendo. Quando chegaram ao topo, a realidade se desfez como névoa diante do sol. Isaque era o sacrifício. Amarrado deitado sobre a lenha, ele não resistiu. Não há registro de gritos ou revolta, apenas submissão. E foi ali, no instante mais tenso, com a faca erguida, que a voz de Deus bradou dos céus: não toque no menino. Era agora o jovem que aprendera o valor da obediência silenciosa, menos o sacrifício que não foi feito, mas que marcou para sempre. Isaque cresceu à sombra de um pai de fé e sob os olhos de um Deus que via além do tempo. Com o passar dos anos, o peso da herança espiritual começou a se tornar real. Abraão envelhecia e a continuidade da promessa exigia um passo crucial: um casamento, mas não qualquer casamento. A esposa de Isaque não poderia vir das filhas de Canaã. Abraão envia seu servo, Eliezer, em uma missão sagrada, encontrar uma esposa entre seus parentes na Mesopotâmia. Eliezer ora ao Deus de Abraão pedindo um sinal. E então surge Rebeca. Linda, forte, generosa, ela oferece água a ele e aos seus camelos, exatamente como Eliezer havia pedido em sua oração. Era mais que coincidência, era direção divina. Quando Rebeca vê Isaque pela primeira vez, ela desce do camelo e cobre o rosto com um véu. Isaque a recebe e juntos entram na tenda que fora de Sara, sua mãe. Isaque a ama menos e é consolado de sua dor. O casamento de Isaque e Rebeca é um respiro de paz em meio a uma narrativa marcada por provas. Mas, como acontece tantas vezes nas histórias de fé, o silêncio de Deus volta a pairar. Rebeca é estéril a promessa, novamente, parece ameaçada. Isaque, como seu pai, ora, mas sua oração não é apenas um pedido, é um clamor que atravessa anos, e Deus responde. Rebeca engravida, mas logo percebe que há uma luta dentro de si. 2 filhos se digladiam em seu ventre. Ela pergunta ao Senhor, e a resposta é misteriosa e profética: 2 nações estão em teu ventre, e 2 povos se separarão das tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Nasce Esaú, ruivo, peludo, caçador. Depois Jacó, segurando o calcanhar do irmão, a profecia estava lançada. Uma guerra silenciosa começava. Isaque, mesmo sem entender tudo, agora tinha em seus filhos o desafio de discernir a bênção. Isaque envelhece em meio a esse conflito. Ele ama Esaú, o filho forte, o caçador, o preferido da carne. Já Rebeca se apega a Jacó, o mais quieto, observador, talvez o mais sensível à voz divina. A casa se divide e o silêncio que antes era santo começa a se tornar cortante. Isaque, já com a vista fraca e idade avançada, decide abençoar Esaú. Mas Rebeca ouve e trama. Jacó, disfarçado com pele de cabrito,
se aproxima. Isaac sente o cheiro, toca os braços, hesita menos, mas acaba abençoando Jacó. A bênção passa como fogo irreversível. Quando Esaú descobre, o clamor que solta não é só de perda, é de dor existencial. E Isaac, surpreso, percebe: o plano de Deus não pode ser alterado pelos olhos humanos. A bênção estava com Jacó, conforme o que Deus já havia dito desde o ventre. Ainda assim, o lar de Isaac agora está envolto em tensão e Jacó precisa fugir. O coração de um pai é um lugar de dores não ditas. Isaac assiste seu filho fugir, temendo a fúria do irmão. Ele não o amaldiçoa, o rejeitou, abençoa de novo. Ele diz: Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar. Isaac não luta contra a vontade divina, mesmo quando ela rompe suas expectativas humanas. E assim como Abraão enviou Isaac, agora Isaac envia Jacó. O ciclo da fé continua, não por perfeição, mas por obediência anos se passam. Isaac vive em Gerar durante um tempo de fome, mas Deus lhe diz: não desças ao Egito. Fica na terra que eu te mostrar. E Isaac obedece. Planta e no mesmo ano colhe 100 vezes mais. A bênção do Senhor está sobre ele. Mas com a bênção vêm os conflitos. Os filisteus invejam, entulham os poços cavados por Abraão. Isaac cava de novo, cava outro e de novo, até que enfim há espaço. Ele chama aquele lugar de Reobote. Agora o Senhor nos deu espaço e prosperamos nesta terra. Cada poço reaberto é um ato de resistência pacífica. Isaac não levanta armas, mas mantém sua fé firme. Ele ensina que bênção não é ausência de luta, mas presença de propósito. Que paz não é o fim da guerra, mas a decisão de não alimentar o ciclo da violência. Isaac segue cavando, até que em Berseba o Senhor aparece a ele e diz: Eu sou o Deus de teu pai Abraão. Não temas, porque eu sou contigo. E ali, Isaac constrói um altar. Ele cava mais um poço, mas antes cava algo dentro de si, um lugar de rendição. Mesmo com toda a riqueza, com respeito dos reis da terra, com servos e posses, Isaac permanece o mesmo homem de fé silenciosa. Ele não realizou feitos grandiosos como Moisés, nem travou batalhas como Davi, mas sua constância, sua entrega, sua paciência moldaram a história da redenção. Ele foi a ponte, o elo entre Abraão e Jacó, a continuidade da promessa. Isaac viveu 180 anos. Morreu em idade avançada, farto de dias, como dizem as escrituras, e foi sepultado por seus 2 filhos, Jacó e Esaú, juntos novamente, pelo menos por um momento. Em sua morte, Isaac nos ensina o valor de uma vida que não grita, mas que permanece, que não busca holofotes. Mas a vontade de Deus, sua história é marcada não por conquistas militares ou revoluções espirituais, mas por poços cavados, por bênçãos transferidas, por orações respondidas. Em tempos onde tudo precisa ser grandioso, Isaac nos mostra o sagrado do cotidiano. A obediência silenciosa, a fé que espera, a herança que flui não por força, mas por direção. O riso de Sara ecoou até hoje porque Isaac nasceu. E o sangue que corria nele correria em Jacó, em José, em Judá e séculos depois no próprio Messias. Porque Deus cumpre o que promete, sempre.